Eu vou convidar Elivaldo Barbosa para um momento importante. Vamos receber aqui que bom. Délio Rocha. Está de volta, Tentei Délio. reencontrá-lo no Notícia da Manhã, não deu certo lá o horário, mas agora sim. Agora sim, Délio Rocha. Prazer enorme tê-lo conosco. Como diria o meu amigo saudoso, Nelito Marcos, estamos aqui emoldurando Délio Rocha. Exatamente, Délio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Délio. Boa tarde para você, Délio Rocha, trazendo informações a respeito das impressões do presidente Jair Bolsonaro nos efeitos econômicos da pandemia, né, Délio? Boa tarde para você. É isso mesmo. Olha, Joelson, mas antes eu queria agradecer o apoio seu, do Elivaldo e de todos os colegas da TV Cidade Verde. Estou de volta, como diria o grande filósofo Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Bom, mas agora falando sério, falando da pandemia, dos efeitos negativos que ela causa na economia brasileira, o IBGE ontem divulgou uma pesquisa que mostra que o desemprego continua sendo uma grande preocupação para o Brasil. O levantamento aí feito pelo Instituto mostra que a gente teve o pior desempenho desde o início da série histórica, que começou em 2012. E eu tenho aqui alguns números, viu, Joelson, dessa pesquisa, Joelson e Elivaldo. Queria destacar aqui que a taxa de desemprego, conforme o IBGE, é de 13,3%, a maior dos últimos 3 anos. O número de desempregados é de 12.800.000 pessoas e a queda, aí houve um registro de uma queda de 9,6% no número de pessoas ocupadas em relação ao trimestre anterior e houve um recuo de 10,7% também no número de pessoas ocupadas em comparação com o mesmo período de 2019. E conforme o IBGE, 8.900.000 pessoas perderam o emprego nesses últimos 3 meses. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre isso, sobre esses números do IBGE. Ele fez isso ontem na sua tradicional transmissão semanal pelas redes sociais. E o presidente aí, ele lamenta esses números do desemprego, mas disse que uma parte dos prefeitos e governadores tem responsabilidade nesse grande número de desempregados no país. Vamos conferir. Quase 9 milhões perderam emprego no segundo trimestre do pico da pandemia. No segundo trimestre, segundo trimestre, março, abril, maio e junho. Quase 9 milhões de pessoas perderam seu emprego. Eu já vinha falando lá atrás que tínhamos no mínimo 2 ondas, tem uma terceira também, A questão da vida, tem que se preocupar com ela sim. Tá? Depois a questão da recessão, que muita gente diz, eu também digo, tá certo? Que esse efeito colateral é mais grave que aquele do próprio vírus. O pessoal falando falando um tempo atrás ali, economia se recupera, saúde não. Eu sei disso, mas você tem que fazer um jogo, uma conta de chegada, você não pode, fecha tudo. Se bem que, com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas restritivas eram de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, desemprego, em grande parte, alguns governadores e alguns prefeitos têm essa responsabilidade. É a recomendação. Olha, Joelson, e nesse contexto aí de desemprego, o governo federal estuda a ampliação do auxílio emergencial até o final do ano, só que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não é possível manter o valor de R$600, mas o governo estuda pagar uma parcela mensal de R$200 ou R$300. É com você, Joelson. Tá aí, Délio Rocha falando a respeito da situação. Elivaldo, o presidente tem demonstrado uma preocupação, e não só isso, um insistente, um persistente descompasso com os governadores. É verdade. Isso não é de agora, isso já vem desde antes da pandemia. A pandemia contribuiu para acirrar mais ainda esse descompasso, piorar mais ainda essa relação. Com relação ao desemprego também, é uma situação anterior à pandemia que se agravou agora nesses últimos meses, conforme os números anunciados desse levantamento feito pelo IBGE, e agora tornado público. Então, de fato, no plano econômico, Délio, o maior desafio da União, do setor empresarial, exatamente enfrentar esse desdobramento aí provocado pelo desemprego. Isso não é fácil. 13 milhões
e crescendo ainda mais, e nós estamos ainda no início de uma fase que a gente, quem sabe, só espera que seja dessa saída da pandemia, retomada das atividades econômicas, mas com um quadro econômico muito adverso. Exatamente, Délio. Claro, o emprego não tem nada a ver com isso, né? A geração de empregos não tem nada a ver com isso. Mas o governo até tomou algumas medidas que me pareceram positivas para diminuir os efeitos. O pagamento dos auxílios emergenciais, a liberação de linhas de crédito, onde o governo era garantidor para fazer com que as pessoas pudessem tomar empréstimo, principalmente as pequenas empresas. O número de auxílios pagos entre os trabalhadores da agricultura familiar. O governo, me parece que criou até um pacote para tentar superar essa crise ou diminuir os efeitos da crise. Fora isso, a queda da taxa Selic, né, que está a menor da história, 2%, que pode ser atribuída aí ao Copom, não diretamente ao governo federal, mas também com a participação do governo e seus integrantes. Não deixou de existir medidas do governo para diminuir os efeitos negativos da economia, né, Délio? Isso, Joel. Se não deixou de existir um diálogo também entre o governo e o Congresso Nacional. Essa semana, vale até destacar que o Senado, né, começou a discutir a redução dos juros do cartão de crédito e do cheque especial, que é muito elevado. Esse juro muito elevado também atrapalha a retomada aí da economia. Agora, eu queria destacar, Joelson, aqui em relação ao auxílio emergencial. O governo, aí, nesse contexto de pandemia, inicialmente ele não gostava da ideia de ampliar o auxílio emergencial, mas esse auxílio foi criado para ser 3 meses, né? Abril, maio e junho. Depois o governo anunciou o pagamento de mais 2 parcelas em julho e agosto, e agora já está estudando a possibilidade de levar esse auxílio emergencial até dezembro. Agora, o curioso é que o governo, quando pensou esse pacote de apoio, né, de enfrentamento aí da pandemia, ele não pensava que poderia colher frutos, né, com esse programa. Só que existe uma avaliação no Palácio do Planalto, né, e a equipe econômica do governo trabalha para viabilizar o auxílio emergencial, porque a avaliação é que, além de ajudar os brasileiros menos favorecidos, esse auxílio também pode contribuir para melhorar a imagem do presidente da República e melhorar a popularidade do governo como um todo, Joelson. Então, esse momento aí, o governo avalia que pode colher frutos, né, ao mesmo tempo que combate essa pandemia, combate os efeitos negativos na economia gerados aí pela pandemia, Joelson. Obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília, trazendo informações aqui para nós no Jornal do Piauí. Muito obrigado.